Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a lua cheia em Peixes, que acontece no dia 31 de agosto de 2023 e que é o ápice da lunação de Leão. Então, primeiramente, falando sobre a fase da lua, sempre que nós temos a lua cheia, ela está plenamente brilhante no céu, refletindo para a Terra toda a luz que ela recebe do Sol. Então, ela energiza as coisas. Por isso que as luas cheias são muito usadas para rituais, para magias, e também é uma lua considerada uma lua de colheita, a lua da abundância, porque ela transborda uma energia. E em especial no signo de Peixes, a lua traz também um fator a mais, que é o de revelações. Toda lua cheia traz naturalmente essa energia também. Mas como o signo de Peixes fala muito sobre espiritualidade, sobre as coisas invisíveis, imaginação, fala sobre o inconsciente, o nosso psicológico e tudo mais, então uma lua cheia nesse signo vai trazer muito mais clareza, ela vai transbordar uma energia mais iluminada para revelar coisas que estão ocultas, coisas que estão no nosso campo de sombra. E isso tem muito a ver com também algo que eu falei na lua nova, principalmente a respeito de quem você é, o que você guarda dentro de você, qual é a sua essência verdadeira e como que isso que você tem dentro de você está vindo para fora, como que você está cuidando de você e como que isso está afetando todas as suas relações, todos os vínculos que você tem. Porque como nós estamos com Vênus retrógrada e ela ainda permanece retrógrada nessa lua, então todas as questões de relacionamentos, reavaliar as relações, ver como é que as coisas estão, como é que elas podem ser, como elas poderiam ser, mas não têm condição de ser. E aí, será que não é necessário ter um rompimento, ter alguma coisa para poder ressignificar essa energia? Então, tudo que eu falei naquela lua nova vai servir para essa lua também, mas agora nós vamos ter também uma noção um pouco mais ampliada, por assim dizer, do que nos faz estabelecer conexões com pessoas, com situações, com coisas. Então aqui a gente está falando de lei da atração também. Então o que nos faz realmente nos conectar com coisas que depois a gente fica com aquela sensação de amargura, de desgosto, do tipo, eu achava que eu gostava dessa pessoa, mas agora também não gosto mais, não sei o que está acontecendo, essa pessoa ficou diferente comigo, no começo parecia que era uma coisa, agora não era, aí de repente acontece uma mentira, uma traição, alguma coisa, aí você fica se sentindo vítima, ou então você acaba se desconectando tanto da relação ao ponto de você fazer isso com a outra pessoa. Então, toda essa dinâmica, principalmente das relações, ainda vai ser bastante forte, porque a Vênus está em Leão, ela é agora o único planeta que está em Leão, porque o Sol já começou o seu trânsito por Virgem. Por isso que a lua cheia é em Peixes, porque Peixes é o oposto complementar de Virgem. Então, apesar de a lunação estar com a energia de Leão, nós estamos agora já caminhando para uma energia mista, porque o Sol está em Virgem. Então, as questões virginianas também vão ter uma relevância, e aqui em particular, é principalmente as questões relacionadas a como você cuida de você, como você dedica sua energia para as outras pessoas, e onde é que está o equilíbrio nisso também. Porque se você está vivendo alguma dinâmica na sua vida que está te desgastando por qualquer motivo que seja, isso precisa ser resolvido, porque é importante ter equilíbrio na vida. Então, seja no trabalho literal, o trabalho que você vai todos os dias, enfim, né, numa loja, no escritório, alguma coisa, numa escola, e aí lá você cultiva relações de todos os tipos,
seja com cliente, seja com aluno, seja com chefe, seja com colegas de trabalho, enfim. E aí ali então você tem vários tipos de vínculos sendo criados e esses vínculos drenam a sua energia. E você também absorve a energia das outras pessoas. Então, como que estão essas trocas? Isso é um tema que vai ser importante para esse restante de alunação e que nós vamos levar também para a alunação de Virgem. Porque agora Mercúrio está no movimento retrógrado, então esse é o momento de começar a reavaliar como que a nossa energia está sendo usada e como que o uso da nossa energia impacta também a nossa saúde. Então, esses vão ser alguns temas importantes que nós vamos aprofundar no restante do vídeo. Então, agora eu vou apresentar para você os aspectos mais relevantes dessa lua para nós aprofundarmos e que, então, eu vou aproveitar depois os ganchos do que eu falei na introdução para nós podermos elaborar o restante do raciocínio aqui dessa lua. Então, o primeiro aspecto que nós vamos abordar é a própria lua cheia. Nós temos, então, o Sol em Virgem junto com Lilith e, do outro lado, em Peixes, nós temos a lua e temos também Saturno retrógrado. E depois, o segundo aspecto que nós vamos abordar é um aspecto harmônico que está acontecendo entre Urano, que agora também começou seu movimento retrógrado, e Mercúrio, que está em Virgem, também no movimento retrógrado. E esse aspecto harmônico eu também já falei na última lua nova. Mas os planetas estavam no movimento direto, e agora eles estão retrógrados, então eu vou complementar algumas coisas para nós podermos fechar também o raciocínio de muita coisa que foi aberta na última lua. Então agora vamos mergulhar no primeiro aspecto, que é a lua cheia. Então nós temos a dinâmica do Sol junto com Lilith em Virgem e no oposto nós temos em Peixes a lua junto com Saturno retrógrado. Então essa dinâmica tem muito a ver com o que eu já estava falando na introdução a respeito da sua energia. Como você está dedicando a sua energia e onde está o seu equilíbrio, principalmente relacionado a como você dedica energia para os outros e como você dedica energia para você. O quanto você se cuida, o quanto você se nutre, como você está se cuidando de verdade. Sua alimentação, o seu corpo, fazer exercícios físicos, meditação. Como que você está na sua rotina? Você está conseguindo se dedicar a você? Com a energia de Lilith junto com o Sol, a tendência é aparecerem alguns incômodos. E, inclusive, existe a possibilidade de emergirem algumas doenças, infecção, gripe, coisa desse tipo, que é justamente para nos obrigar a fazer algum tipo de pausa. Então, muitas vezes, esses movimentos acontecem porque a gente está tanto no frenesi do dia a dia, da sociedade, da rotina, aquela coisa toda, e a gente não para se cuidar de verdade. A gente muitas vezes prefere fazer o quê? Tomar um remédio, resolveu o problema, pronto, acabou, não tenho mais o sintoma. Porém, o sintoma, na verdade, é um alerta do seu corpo para algo mais profundo. Porque o corpo físico é a última camada onde a energia se manifesta. Então, uma energia desequilibrada que começa lá no seu corpo mental, aí essa energia vai passando depois para o seu corpo espiritual, depois para o seu corpo emocional e depois que chega no seu corpo físico. Então, se você está tendo um sintoma, mesmo que seja uma coisa pequena, tipo uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ou então uma dor no corpo, dor no braço, qualquer coisa. Isso, na verdade, é um reflexo de outras coisas. É claro que tem a parte física envolvida também. Se você fez exercício num dia e você não tinha costume de fazer, seu corpo vai doer um pouco. Mas é diferente de uma dor que é relacionada a algum desequilíbrio. O que eu tô falando aqui é de desequilíbrio, principalmente, tá? Então, essas coisas físicas que são um pouco mais explicadas, tudo bem, você não precisa tentar ler tanto assim nas entrelinhas. A menos que seja alguma coisa um pouco mais grave, tipo, por exemplo, um acidente. Vamos supor que você cai na sua casa e aí você machuca o braço. Poxa, por que você caiu naquela posição para machucar aquele braço, naquele lugar específico? Ou então, eu estava caminhando, de repente eu torci o pé. Tá, torceu o pé. Qual pé? Pé direito, pé esquerdo? Tá, em que lugar? Quão grave foi? Então, o que isso está querendo dizer sobre a energia que você está acumulando em você? Entende? Essas coisas todas têm sempre um significado. A linguagem do corpo é algo interessante para você pesquisar, para você estudar, porque realmente ajuda a entender o que você está guardando no seu campo psíquico, principalmente. E isso é o que tem super a ver com essa lua em peixes. Porque a energia de peixes vai falar sobre tudo aquilo que é invisível, intangível, o que é muito confuso, difícil de entender, aquilo que não tem uma linguagem racional,
Porque Virgem é o racional, então Peixes é o que não é o racional, mas que também não é um emocional como a gente entende. É uma coisa muito mais abstrata. Na energia de Peixes tem uma abstração muito profunda. E a energia de Saturno, aqui junto com a Lua, Saturno estando em Peixes, ele já está num lugar bem desconfortável para ele. E retrógrado ainda, então a energia de Saturno aqui está procurando reavaliar o que você tem dentro de você, quais são as estruturas que você tem construídas e que você precisa destruir. Você precisa destruir coisas dentro de você, desconstruir crenças, cristalizações de consciência, condicionamentos, enfim, padrões que você já vem repetindo, coisas que você imita da sua família, coisas que você traz do seu campo espiritual também, multidimensional, questões kármicas. Tudo isso vem nesse aglomerado de energia e, uma hora ou outra, se você não cuida, se você não acessa as energias adequadamente, isso somatiza. E isso faz gerar algum tipo de problema, algum tipo de doença. E nessa temporada, agora que está entrando essa temporada virginiana, e que aí também inclui a próxima alunação, então, nessas próximas semanas, que você pode considerar aí praticamente 6 semanas, essas próximas 6 semanas são semanas para cuidar da saúde. Para você cuidar de você, para você cuidar da sua cabeça, para você cuidar da sua rotina, reavaliar o que está acontecendo, para você poder colocar as coisas nos seus devidos lugares e adquirir para você hábitos saudáveis e coisas que vão realmente agregar para o seu bem-estar, para a sua saúde, para você não ficar só doando energia, só você faz tudo pelos outros, você se dedica, você vai, você corre, e aí depois não sobra energia para você cuidar de você. Você precisa cuidar de você e se colocar em primeiro lugar. Energia de Leão é muito sobre isso. Nós estamos em uma alunação leonina. Então, você precisa entender que você deve ser uma prioridade na sua própria vida. Porque se você não se colocar como uma prioridade, não adianta você esperar que outras pessoas vão fazer por você. Porque você precisa ter essa consciência. Não adianta você esperar que a coisa vai vir de fora, porque começa tudo, absolutamente tudo na sua vida. Começa dentro de você. Tem uma frase que eu amo, que é o seguinte: tudo que acontece na sua vida tem uma coisa em comum. Sabe o quê? É que você está nessa situação. Então, é sobre você. Então, se você não coloca a sua própria energia como prioridade, então tudo que vai acontecer à sua volta vai continuar sendo sobre você. Só que você não vai estar sabendo colocar essa prioridade e, então, essas energias, situações, pessoas, circunstâncias, tudo isso vai acabar te sugando, te drenando, e aí nada disso vai ser bom para você e nem para a sua saúde. E agora vamos para o segundo aspecto a ser abordado aqui, que é o trígono, que é um aspecto harmônico, que está acontecendo entre Urano, que agora começou seu movimento retrógrado em Touro, e Mercúrio, que está também no seu movimento retrógrado em Virgem. Então, o que nós temos aqui, basicamente, é o seguinte. Na última lua, na lua nova, eu comentei aqui sobre esse trígono e Mercúrio estava junto com Marte. Então, eu falei sobre organização, principalmente, e falei da importância de colocar em prática as coisas para você não ficar esperando tanto, porque se você não se movimentar, se você não fizer as coisas por você, realmente, então não adianta ficar esperando que o universo vai fazer por você, que outras pessoas vão fazer por você e tudo mais. Eu venho repetindo bastante isso ao longo das lunações, de uma forma geral, porque esse é um tema importante para ser levado em consideração, mas aqui especificamente a questão é a seguinte: quando você, principalmente considerando o movimento retrógrado agora, o movimento retrógrado dos dois, tanto Urano quanto Mercúrio. Então, quando você está em um movimento em que o chamado já veio na sua vida, porque você já está sentindo alguma coisa e que começa pequena. E tem alguma coisa que parece aquela pedrinha no sapato, uma coisa pequena, uma coisa que te incomoda, mas você, entre aspas, não se atreve a reclamar para a pessoa ou então a pedir ajuda para alguém, aí você tem vergonha, e aí você não quer incomodar as outras pessoas e tudo mais, e aí você fica guardando, fica guardando, fica guardando. Uma hora ou outra, isso vai somatizar. Uma hora ou outra, isso vai vir para o corpo, porque aqui nós estamos trabalhando com energia de touro também. E a energia de virgem é energia de saúde, é também uma energia de terra, e que vai falar, aquilo que você aplica na sua vida, aquilo que você faz no seu dia a dia, a forma como você lida com o seu corpo, com a sua vida, com a sua energia de uma forma geral, e que se reflete na sua rotina, no seu trabalho, nos seus afazeres, se você não cuida bem de tudo isso, uma hora ou outra tudo se desequilibra, e aí a sua vida vai virar um verdadeiro caos, porque o oposto de virgem é peixes. Então, se virgem é organização, o oposto, peixes, tem a ver também com a energia do caos. Então, você precisa entender agora,
é lua cheia em peixes. Então, esse é o momento de você tomar consciência do caos, você reavaliar o que está acontecendo na sua vida, na sua rotina, em tudo que você faz, no seu trabalho, nas suas relações, tudo mesmo. E aí, você precisa abrir espaço para o universo também te ajudar a fazer essa mudança. Não adianta só você também decidir, eu vou fazer uma mudança na minha vida, e aí você não se movimenta. Tudo começa com o nosso movimento. E o primeiro movimento é justamente aceitar a mudança e declarar para o universo aceita a mudança. Esse é o primeiro passo. Mas depois, na prática, na vida, se você não se movimentar, se você não faz as coisas adequadamente, então o movimento não vai acontecer da maneira como você espera ou que você deseja que ele aconteça. E o movimento de Urano é um movimento muito disruptivo, principalmente quando ele está retrógrado. Então, ele vem ali praticamente como se fosse um terremoto, um furacão. Aí ele causa bagunça, causa confusão, te deixa em um estado de desorientação mental profundo. E aí, você precisa depois esperar um tempo para você assimilar o que aconteceu, para depois você dar conta de tudo. Só que no meio do furacão, você também não pode parar. E isso eu falo com bastante conhecimento de causa, porque eu passei em 2020 por uma situação com o meu marido, que ele ficou doente, ele ficou em coma, ele ficou 40 dias na UTI, ficou 2 meses no hospital, e depois isso desencadeou um processo que foram mais de 2 anos e meio até ele se recuperar. E lá no primeiro momento, nas primeiras semanas, quando ele estava em coma, quando eu tinha que ir na UTI, quando eu tinha que conversar com o médico, aquilo foi um movimento de Urano, que estava batendo no mapa pessoal dele, principalmente. E tinham também movimentos no meu mapa que, enfim, me trouxeram para esse momento também, né? Porque eu é que estava acordado do lado de fora tendo que resolver tudo, resolver burocracia, resolver questão também com família, essas coisas todas. Então, por mais desorientado que eu estivesse naquele momento, eu precisava manter o movimento. Eu precisava continuar seguindo o fluxo das coisas. Por quê? Não tinha o que eu pudesse fazer na prática que fosse tirar necessariamente o meu marido do coma. Claro que eu fiz muita magia para ajudar. Então, assim, eu me movimentei da maneira como eu consegui, da maneira como eu pude, e graças ao universo, ele está vivo, está bem, lindo, maravilhoso. Mas a questão é, eu tive que me adaptar a uma situação e eu tive que, na verdade, voar junto com o furacão. E é esse que é o movimento que está aparecendo aqui. Se você não voa junto com o furacão, se você não aprender a se adaptar quando a situação está no caos, depois você vai viver uma situação ainda pior, porque você não vai ter conseguido fazer o mínimo que era o esperado de você e que era o necessário para a coisa poder se estruturar um pouco. E na energia de Urano retrógrado, em Touro principalmente, estruturação é uma coisa que vai ser um desafio. E com Mercúrio retrógrado, na verdade, o pedido aqui não é nem que você já tenha tudo resolvido agora, mas é que você entenda a necessidade da mudança. E quando você assimilar isso e entender que você precisa só se abrir para a mudança, deixar a mudança acontecer, eventualmente isso vai acontecer, isso vai ajudar você a conseguir chegar em um lugar melhor na sua vida. E quando Mercúrio sair do movimento retrógrado e transitar pela zona de sombra na próxima alunação, aí você vai conseguir encaixar as peças do quebra-cabeça. Assim como eu fiz quando, depois do meu marido ter ficado um tempo lá no hospital, eu tive que aprender a fazer curativo, eu tive que aprender a fazer as coisas que eram necessárias para os cuidados dele em casa. Então, foi um período de adaptação em que eu tive que assimilar coisas, depois ele recebeu uma alta para voltar para casa, e eu fui fazendo todo o processo de enfermagem para poder cuidar dele, fazer o curativo e tudo mais, e isso garantiu também a sobrevivência dele. Então, veja, você não precisa saber tudo no momento em que o caos está acontecendo, mas isso ajuda você a despertar para alguma coisa, um senso de urgência, que depois, lá na frente, vai combinar em alguma coisa também. Então, é sobre isso esse movimento. Eu dei o meu exemplo pessoal, mais para você entender que, às vezes, a vida pega a gente totalmente sem a gente se prevenir direito, sem a gente saber o que é que a gente precisa fazer, mas a gente precisa nadar junto com a correnteza. A gente precisa dançar conforme a música, como se diz. E se a gente não faz isso, a gente vai ficar se sentindo vítima, vai ficar achando que tudo está acontecendo contra nós, sendo que todos os movimentos são sempre para o nosso crescimento. Então, foca nisso. E agora, para concluir toda a reflexão e a energia dessa lua cheia, algo que eu preciso apenas reforçar para você é o seguinte. Principalmente nas relações externas, porque aqui eu foquei bastante, principalmente no interno, em como que você cuida de você, em como que você trabalha com as suas energias, como que você se orienta diante do caos. Então, isso é uma coisa que é muito você com você. Mas a questão dos relacionamentos vai ser algo bastante importante
Não só para agora, mas para as próximas lunações, principalmente depois para a temporada de Libra, isso vai ser relevante e porque depois, na lua nova em Libra, nós vamos ter o eclipse também. Então já é importante você ir se preparando, porque essa energia de Vênus retrógrada aqui veio para nos preparar para algum processo que vai muito provavelmente ser disparado lá no próximo eclipse, no eclipse solar, que é quando for ter a lua nova em Libra. E ali naquele eclipse solar, vão ter coisas que nós vamos precisar fazer uma virada de chave. Então eu percebo que o universo está nos preparando e o meu papel aqui é simplesmente te orientar da seguinte forma. Agora é o momento de você olhar com verdade para as coisas, tomar consciência sobre quem são as pessoas com quem você se relaciona de verdade. Não adianta você querer manter um relacionamento só por manter, não adianta você querer estar num casamento se não tem uma afinidade verdadeira ali, não adianta você ficar se sacrificando por uma coisa que não vai ter equilíbrio no final. Porque se você só doar energia para alguém que só suga energia e que não tem condições de retribuir adequadamente, então você vai acabar se esvaziando, essa pessoa não vai mais ter o que sugar de você, o relacionamento vai acabar de qualquer jeito, e aí, no final do relacionamento, você vai ficar se sentindo um lixo, e o que vai ser da sua vida lá na frente? Aí depois você vai ficar se sentindo vítima para atrair uma pessoa igual ou pior? Então, o chamado dessa alunação de leão é esse. É você se colocar em primeiro lugar, você se cuidar, você entender verdadeiramente que você tem que ser a prioridade da sua vida. E isso não significa ser uma pessoa egocêntrica, totalmente autocentrada, que não tem empatia pelos outros. Muito pelo contrário. É você entender que você precisa se valorizar, que você precisa fazer o que te faz bem, de verdade, cuidar de você com carinho, com amor, para que isso possa se refletir também nas suas relações, para que você consiga cortar os laços ruins, negativos e tóxicos, e para que outras coisas melhores possam ser atraídas para o seu campo de energia. É essa a transformação que essa alunação leonina está nos convidando a fazer, e eu espero que você consiga cumprir com essa lição de casa. Então, essa foi toda a reflexão sobre essa lua cheia. Eu espero que tenha feito sentido para você. E se você gostou, eu peço por amor que você interaja com o vídeo para me motivar cada vez mais a continuar produzindo conteúdo para você. E no mais, agradeço você por ter assistido o vídeo até o final e vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.